Bom dia, crianças, bom dia, paz. Vamos para mais uma videoaula da disciplina de História, o capítulo 10, né? Vamos dar continuidade. Então, crianças, estejam abrindo o livro de vocês na página 78 do livro de História. E o assunto de hoje é para ir além. Vamos lá. Fazer a leitura. Pinturas indígenas, né? Você sabia que a arte indígena pode ser encontrada em quase tudo que é produzido pelos indígenas? Vocês sabiam, crianças? Isso mesmo. A arte em suas cerâmicas, redes, cestarias e demais produtos. Além disso, a arte indígena também está presente na pintura corporal e nos ornamentos. Nesse caso, ela não é usada apenas para enfeitar ou embelezar, mas indica uma situação específica: guerra, nascimento de filhos, ritos e lutos. Os indígenas produzem suas próprias tintas utilizando sementes e plantas das florestas, né? As cores que mais aparecem são o vermelho, obtido do urucu, o preto, fornecido pelo óleo de jenipapo misturado à fuligem, o amarelo, extraído do açafrão, o branco, extraído da tabatinga, né? Então, vou explicar rapidinho aqui. Então, a pintura, né? Como eles falam, que também tem a pintura corporal, né? A pintura está presente no corpo e nos ornamentos, né? A arte indígena, né? Como ela fala, né? Ela indica situações específicas também. Ela não é usada apenas para enfeitar ou embelezar a pessoa indígena, mas numa guerra, quando eles vão para uma guerra, o nascimento de um filho, né? Um rito ou um luto. Então, tudo isso eles usam a tinta, a pintura para se pintar, né? Aí, ó. Para pintar, eles utilizam gravetos, os próprios dedos, ou fazem carimbos com caroços de frutas partidos ao meio e mergulhados na tinta. Então, eles podem utilizar o graveto, né? Os próprios dedos, né? Ou carimbos, né? Com caroço de frutas e mergulha na tinta para fazer, né? Aí, ó, a arte indígena é bastante elaborada, pois esses povos observam a natureza e a representam por meio das formas geométricas. Olha, eles observam a natureza e representam essa natureza por meio das formas geométricas, né? Além disso, cada tribo tem seu próprio estilo. Então, cada tribo tem o seu próprio estilo, né? Ó, pintura indígena, turminha do MPF, Brasília, né? Ó, além de enfeitar e embelezar, as pinturas indígenas servem para indicar situações diversas, como guerra, nascimentos e rito. Então, além dela enfeitar e embelezar, como eu falei, né? Ela indica várias situações diversas, né? Diversas situações, como guerra, nascimentos e ritos, né? Vamos para a próxima página, que é 79.
que agora é com você. Atividade. Diz assim, ó, sobre as atividades indígenas, pinte, né, de verde os quadros referentes às atividades que geralmente são realizadas pelas mulheres indígenas. Nós já estudamos esse daí, você já sabe, né? Quais são as atividades referente às atividades que as mulheres indígenas realizam? Então, fala lá na página, né? Fala lá na página 76. Então, relembrem lá, tá bom? De amarelo, os quadros referentes às atividades que costumam ser realizadas pelos homens indígenas. Então, vocês vão observar, tá bom? Vocês vão observar as atividades que são realizadas pelos homens e vocês vão pintar de amarelo e de verde pelas mulheres. Preparo de alimentos, construção de moradias, caça de animais, produção de cerâmica, pescas, colheitas. Então, vocês vão pintar de amarelo ou de verde. Então, vamos para a próxima página, que é a página 80. Vamos lá. Na página 80, também atividade aqui, ó, a número 2, né? Observe as imagens abaixo, né? Observe a imagem, tem uma indígena fazendo sua pintura, né? Ó, o que a garota indígena está fazendo? O que ela está fazendo, criança? Você vai colocar aqui, ó, o que ela está fazendo? Letra B. O que os povos indígenas utilizam para realizar as atividades mostradas na imagem? O que os povos indígenas eles estão utilizando? O que eles utilizam para realizar a atividade mostrada na imagem? O que eles utilizam? Então, vocês vão colocar também aí, né? As tintas indígenas são produzidas com barro e folha de algumas árvores ou sementes de plantas da floresta. Um dos dois está correto. Por que a atividade retratada é importante para os indígenas? Você vai colocar aqui. Por que essa atividade retratada ela é importante para o indígena, tá bom? Aí você vai dizer, né? Então, vamos para a próxima página, que é a página 81. Página 81. Olha, duas crianças já. As crianças indígenas, né? As crianças indígenas. Aqui, ó. As crianças indígenas que moram nas aldeias aprendem muito sobre o modo de vida do seu povo por meio de atividades do cotidiano, das brincadeiras e das festas tradicionais. Aí, no dia a dia, os meninos acompanham o pai em suas tarefas e as meninas ficam com a mãe. Então, olha, dessa forma as crianças conhecem melhor as atividades que irão realizar na comunidade quando se tornarem adultas. Então, ó, as crianças indígenas brincam em grupos e têm bastante contato com a natureza. Olha, então, olha, as crianças indígenas que moram na aldeia, elas aprendem muito, né? Muito sobre o modo de vida do seu povo, por meio das atividades cotidianas que acontecem, das brincadeiras e das festas tradicionais das crianças. Os meninos, eles acompanham seus pais nas tarefas, né, dos homens, e as meninas ficam com a mãe também, acompanhando nas tarefas que as mulheres fazem, né? Então, dessa forma, as crianças, elas vão conhecendo as suas atividades, que quando elas se tornarem adultas, elas já sabem como irão realizar essas atividades na comunidade.
Mas as crianças, elas têm o momento da brincadeira delas, que elas brincam em grupo e tem bastante contato com a natureza. Olha, duas crianças indígenas, dois garotinhos, né? Vamos lá. Ó. Conheça um pouco mais do dia a dia das crianças indígenas, lendo o relato de alguma delas. Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeiro relato, né? Ó. Rebeca, da etnia Uaçu Cocal, do estado de Alagoas, diz que ó, adora as sexta-feiras, né? Vamos ver por que ela adora as sexta-feiras. Isso porque nesse dia seu povo se reúne em uma pedra da região para fazer cultura. Em outras palavras, eles se juntam para festejar e para viver as tradições. Gosto de dançar o toré e a toada. Essas são as minhas brincadeiras favoritas, fala. Para quem não conhece, essas duas manifestações são símbolos dos indígenas do Nordeste do Brasil, uma mistura de dança e canto. É como é ser criança indígena. Plenarinho, Brasília, né? 2009. Né? Então aqui é Rebeca. Ela fala que a Rebeca é da etnia Uaçu Cocal, né? Do estado de Alagoas. Então, por que ela adora as sexta-feiras? Porque ela se reúne com o seu povo, né? Em uma pedra da região para fazer cultura, ó. Como ela diz em outras palavras, né, para festejar para festejar e viver as suas tradições. Ela gosta também de dançar toré, que é uma toada, né, do povo dela, né? São as brincadeiras delas favoritas, como ela fala, né? Então, essa daí é a Rebeca, como ela se diverte, na sua cultura, né? Então, é desse jeito que a Rebeca se diverte. Cada um tem um tipo de diversão, né? Vamos para a próxima página. Página 82, crianças. Página 82. Agora é com você, não. Ainda tem segundo texto. Vamos lá? O segundo texto fala de Euclides, da etnia terena, né? Mora em uma aldeia do Mato Grosso do Sul e sabe até caçar e pescar com lança. Olha, lá na minha tribo, as crianças aprendem a caçar muito cedo, com 6 anos ou menos, né? Então, na tribo de Euclides, as crianças aprendem a caçar muito cedo, né? Com 6 anos ou menos de 6 anos, né? Então, ele é da etnia terena, né? No Mato Grosso do Sul, e ele sabe, ó, caçar e pescar com lança. Ó. Euclides conta que na sua aldeia as brincadeiras são iguais às da cidade. Ele garante que lá tem de tudo. Nossas brincadeiras são as mesmas das crianças da cidade. Por exemplo, amarelinha, pega-pega, futebol. Tudo o que você imaginar tem na nossa aldeia, desde as coisas mais modernas até as mais tradicionais. Então, Euclides já é mais evoluído do que, como que é o nome da outra? Do que Rebeca, né? Aqui, Euclides, as brincadeiras dele são iguais a daqui da cidade, né? Como ele fala, né? Ele brinca de amarelinha, de pega-pega, futebol, né? E como ele diz, tudo que você pode imaginar tem na nossa aldeia, desde as coisas mais modernas até as mais tradicionais. Então, essa aldeia é mais moderna, né? Agora é com você.
Entre as brincadeiras citadas pelas crianças indígenas, Rebeca e Euclides, quais são iguais às suas? Quais são diferentes? Preencha o quadro abaixo. Então, quais são iguais às suas brincadeiras? Você vai colocar aqui. E quais são os diferentes da sua brincadeira? Você vai colocar aqui, tá bom? Aqui é número 2. De acordo com o relato de Rebeca, da etnia Uaçu-Cocal, responda as perguntas. O que é fazer cultura, né? O que é fazer cultura? Então, vamos lá. Eu vou colocar essa daqui para vocês. Deixa eu sair rapidinho que eu vou subir. Vamos ficar aí. Vamos lá. O que é fazer cultura? Fazer cultura é festejar e relembrar as tradições da tribo. Isso é fazer cultura para a Rebeca, tá bom, crianças? Isso é fazer cultura para a Rebeca. Essa é a resposta. Aí, ó. De qual forma de fazer cultura a Rebeca mais gosta? Aí, essa daqui fica com vocês, tá bom? Então, desejo a todos um excelente dia. Essa é a nossa atividade, né? Um excelente dia. Um excelente estudo, tá, crianças? Outra coisa é que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Hoje é o nosso último dia de aula. Se nós estivéssemos na sala de aula, ia ser só brincadeiras, não ia ter atividades, mas que essas férias venham trazer, que vocês possam brincar, se divertir, e ao retorno das aulas, para a gente, quando nós retornarmos, né, termos bastante cuidado, e que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, tá bom? Que o Senhor abençoe abundantemente a vida de vocês, se divirtam bastante nas férias, tá? E até a nossa volta da nossa aula ao vivo. Eu acredito que é ao vivo, né? Que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele possa nos abençoar. Até a nossa próxima aula ao vivo, eu creio, crianças. Tchau, tchau.